paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, neste primeiro trimestre de 2018, onde estamos estudando o livro de Levítico. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, cujo título é As Festas de Israel e o Ano do Jubileu. Antes de iniciarmos a nossa pré-aula, vamos orar como de costume? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia e por mais essa oportunidade de estar aqui fazendo esta pré-aula. Pai, eu te peço nesse momento, pela unidade dos cristãos no Brasil e no mundo, que tu venhas nos unir cada vez mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá-nos a iluminação e a direção do teu Espírito Santo para esta pré-aula. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui agradecer a você que está nos assistindo, que se inscreveu no nosso canal, deixou o seu like, o seu comentário. Muito obrigada. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando postarmos alguma novidade no canal. O texto áudio de hoje encontra-se em Levítico, capítulo de número 25 e o versículo de número 10, e diz o seguinte: E santificareis o ano 50º, e apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. A verdade aplicada nos diz que Deus trabalha na história do homem, visando prover-lhe a libertação do pecado. No Éden, Deus e o homem estavam em perfeita comunhão. Mas após a queda, o pecado distanciou a humanidade do seu Criador. O propósito de Deus para com o homem foi quebrado por causa do pecado. No entanto, em sua infinita graça e misericórdia, Deus reconciliou o homem consigo, através da vida de seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós, pagando as nossas dívidas diante do Pai e nos libertando do fardo pesado do pecado, nos conduzindo à sua maravilhosa presença. O texto de referência de hoje encontra-se em Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 4, 5 e 6, e Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 8. Assim diz o texto sagrado. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Bom, amados irmãos, o primeiro objetivo da lição de hoje é mostrar o simbolismo das festas de Israel. Deus estabeleceu um calendário religioso para Israel, subdividido em celebrações padronizadas, as quais permitiam que o povo revivesse sua herança anualmente. O propósito de cada festa de Israel era levar as novas gerações a reviver os grandes e maravilhosos atos de Deus pelo seu povo, identificando-se com seus antepassados e sentindo que Deus havia realizado seus milagres a favor delas também. 3 dessas festas anuais eram consideradas de peregrinação, durante as quais as pessoas viajavam para o centro de adoração, mais tarde estabelecido em Jerusalém. Essas festas eram celebradas com alegria, onde comemoravam os grandes feitos de Deus em favor do povo, como a libertação do Egito, as colheitas e outros. Em Levítico, capítulo de número 23, Deus ordenou através de Moisés que Israel celebrasse essas festas, chamadas festas solenes do Senhor. Eram festas memoriais de seus grandes feitos entre os israelitas, para que eles não se esquecessem das maravilhas e dos milagres que Deus havia realizado pelo povo. Mas, em parte, elas também eram festas que se relacionavam com a agricultura, isto é, festas de ações de graças pela colheita.
Todas as 7 festas do Senhor tinham relação com o serviço de sacrifícios realizados desde a época do tabernáculo no deserto até o templo em Jerusalém. Tópico 1. Festas, da Páscoa ao Pentecostes. As festas que estudaremos nesta lição possuem significados profundos e eternos. As primeiras 4 festas caem na primavera e são elas Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Seu significado profético e eterno é claro e teve seu cumprimento profético na primeira vinda do Messias, Jesus Cristo. Observe que havia 2 festas numa só: a Páscoa, que durava 1 dia, e a festa dos Pães Asmos, que durava 7 dias. Pouco depois dessa última festa, celebrava-se a festa das primícias, quando um feixe da colheita das primícias era movido perante o Senhor. 50 dias depois das primícias, realizava-se a festa de Pentecostes. Conforme diz a nossa revista, essas festas nos ensinam o que o nosso Deus faz para alcançar a comunhão com o seu povo. Subtópico 1.1: a Páscoa e a festa dos Asmos. A palavra Páscoa vem do verbo hebraico pesach, que significa passar por cima ou passar além, no sentido de poupar. A Páscoa foi instituída quando Deus libertou Israel do Egito e da escravidão sofrida naquele lugar. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, o Senhor deu instruções detalhadas a Moisés e Arão sobre tudo o que deveria ser feito na noite em que o anjo destruidor passasse pelo Egito. Era a comemoração da passagem do anjo exterminador a mando de Deus, cumprindo a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, enviada sobre toda a nação egípcia por causa da dureza do coração de Faraó. Ele não queria libertar os hebreus da escravidão, conforme Êxodo, capítulo 11, versículo de 1 a 10, 12, 29 a 30. A paciência de Deus foi se esgotando. Faraó era muito teimoso, duro de coração, provocou a mais sangrenta de todas as pragas que vieram sobre o Egito: o sacrifício de todos os seus primogênitos. Em todas as casas onde não houvesse a aspersão do sangue do cordeiro nas ombreiras e vergas das portas, o anjo do Senhor passaria e feriria de morte o primogênito. Deus fez cumprir na íntegra a sua palavra. Naquela noite, do filho de Faraó ao filho do humilde escravo e dos seus animais, não houve exceção. Interessante notar que esta última praga, a morte dos primogênitos, não veio através de Moisés, veio diretamente de Deus e foi a forma certa para quebrar a resistência de Faraó, para que permitisse aos israelitas deixarem o Egito. O calendário bíblico começa com o mês de Nissan, ou Abib. Moisés ordenou que no 10º dia do primeiro mês, toda a família israelita deveria tomar para si um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano, sem defeito, conforme Êxodo, capítulo de número 12, versículos 3 ao 6, e o separasse para a Páscoa. Essa ordenança teve o seu cumprimento maravilhoso e impressionante em Jesus, que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No 14º dia desse mês, ao entardecer, começava a Páscoa judaica, quando eram mortos os cordeiros. O elemento mais importante do cordeiro pascal no Egito foi o sangue, passado nas ombreiras e nas vergas das portas das casas dos israelitas. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 13, que diz o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sinal do sangue foi a salvação dos israelitas lá no Egito, e o sangue de Jesus tornou-se o sinal da salvação para todos os que nele creem. Um detalhe importante encontramos em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 22, a parte B, que diz o seguinte: porém,
nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Os israelitas estariam seguros somente atrás das ombreiras e das vergas da porta aspergidas com o sangue. E assim também nós estamos seguros, verdadeiramente salvos, somente em Jesus. Permanecer em Jesus significa, acima de tudo, atender ao que Ele ordena, obedecer à sua palavra, assim como os israelitas deviam obedecer a Moisés e fazer o que ele havia mandado para serem salvos da morte. A última ceia com Jesus foi uma refeição pascal. Jesus Cristo, segundo a descrição do Novo Testamento, é o Cordeiro Pascal. Professor, comente com os alunos neste ponto sobre o falso conceito de Páscoa observado nos nossos dias. Tem muita gente, até mesmo nas nossas igrejas, desprezando o sinal do sangue de Jesus para a sua salvação, deixando-se enganar pelas vãs filosofias e tradições humanas e trazendo esse engano para dentro dos seus lares, assimilando o conceito de Páscoa mundano, representado por coelhos, por ovos de chocolate, que nada tem a ver com a verdadeira Páscoa. Não deixe de mostrar para os alunos o interesse meramente comercial nas propagandas, na mídia e comemorações da Páscoa no mundo moderno. A segunda festa ordenada pelo Senhor foi a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. Seguia-se imediatamente a Páscoa, conforme Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 5 ao 20. Essa festa dos pães asmos durava uma semana. No contexto do Êxodo, comer pão sem fermento significa preparação rápida e prontidão para partir. Essa é uma festa memorial, para que o povo de Israel não se esqueça como Deus o tirou do Egito. A libertação da escravidão aconteceu tão repentinamente e com tanta pressa que não houve tempo para esperar a fermentação da massa do pão. O processo era bastante demorado nessa época. Não havia o fermento químico que conhecemos hoje, e o fermento era cuidadosamente evitado durante essa festa. Esse fermento tornou-se símbolo da influência penetrante do mal, do pecado. Para nós que fomos libertos da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus, como os filhos de Israel foram libertos da escravidão do Egito pelo sangue de um cordeiro, a festa dos pães asmos simboliza a nossa separação radical do mundo pecaminoso. A vida antiga e pecaminosa que antes levávamos deve agora ser deixada para trás. O novo convertido em Cristo Jesus deve começar uma vida totalmente nova, sem pecado, longe de tudo aquilo que o afastava de Deus, longe de tudo aquilo que o fazia infeliz, porque viver sem Jesus é não ter nenhuma felicidade. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 15, encontramos o seguinte: e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Também com respeito ao fermento, nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É necessário desarraigarmos do fermento da doutrina errada, das falsas práticas religiosas que levam ao erro congregações inteiras, como aconteceu nas igrejas da Galácia, onde o fermento se manifestou como doutrina enganosa dos judaizantes. Paulo nos diz em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós sabemos que o poder de levedura de um fermento se dá devido aos fungos contidos nele,
e esses fungos vão se proliferando e vão fermentando a massa e fazendo-a se multiplicar. Da mesma forma é o pecado. Quando deixa que um pouco dele se infiltre em nossas vidas ou dentro das nossas igrejas, ele começa a fazer esse processo, vai aumentando, se multiplicando e quando nos dermos conta, já estará de uma forma que não tem mais como voltar atrás. Por isso, todo o ensino dentro das nossas igrejas, eles devem ser pautados na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Subtópico 1.2, a festa das primícias. Eu quero ler com você aqui na Bíblia Sagrada, em Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 9 ao versículo de número 11, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. A terceira festa anual dos israelitas era a festa das primícias, também chamada de festa do mover dos feixes, que acontecia no início da colheita da cevada. Essa festa é apresentada na Bíblia como festa de gratidão pela colheita. Ela estava relacionada com o serviço de sacrifícios. Nada da nova safra poderia ser comido até o dia em que o primeiro molho das primícias da colheita fosse trazido ao santuário e movido ou agitado perante o Senhor, como agradecimento pela bênção recebida da terra. O comentário da revista do professor diz o seguinte: eles não tinham terra no Egito e nem no deserto, mas esta festa os vê na terra prometida que o Senhor os deu. A igreja não tem herança aqui na terra, mas recebeu como herança do Senhor todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Tudo nos foi dado por graça e não por mérito. A festa das primícias tipificava a ressurreição de Jesus, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que dormem em Cristo têm a garantia de sua própria ressurreição. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 14, nos traz o conforto e a esperança de um dia nos encontrar novamente com os nossos entes queridos que já partiram no Senhor. Subtópico 1.3, a festa de Pentecostes. A quarta festa é a festa de Pentecostes, também conhecida como festa das semanas, pois da festa das primícias até a festa de Pentecostes deviam ser contadas 7 semanas, ou seja, 50 dias. Em grego, 50 é Pentecosté. Essa festa é como um elo de ligação entre as 3 festas da primavera e as 3 festas do outono. Tem ligação com o ministério de sacrifícios e com a agricultura, e acontecia no término da colheita dos cereais, quando já era possível fazer pães com o novo cereal. O simbolismo profético da festa de Pentecostes no Antigo Testamento se cumpriu com exatidão no Novo Testamento, na igreja primitiva, com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, selando a nova aliança em Cristo e pelo acréscimo de uma grande multidão de pessoas à igreja. A nova aliança e sua mensagem selada pelo Espírito Santo vale para todos os povos, línguas e nações que vivem na dispensação da graça, representados pelas muitas línguas faladas naquele dia. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi extraordinário. Conforme Atos, capítulo de número 2, um som como um vento veemente e impetuoso era necessário para atrair as multidões até a pequena reunião dos apóstolos, os quais estavam assentados, posição normal para ouvir alguém falar.
em vez de estar em pé para a oração. A grande multidão que chegou até aquele lugar, após ter sido atraída pelo barulho, pôde então contemplar a manifestação visual de Deus, ao verem como que línguas de fogo repartidas entre eles. O fogo representava ali a presença de Deus, como representou também no antigo concerto para Moisés, ao ver a sarça ardente, para o povo no deserto através da coluna de fogo que os aquecia e os guiava durante a noite, para Elias ao ter sua oração respondida no Monte Carmelo e outros tantos exemplos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Esse fogo, em forma de línguas repartidas sobre cada um deles, traria de volta imediatamente a lembrança do que acontecera no antigo concerto, que diziam respeito ao fogo. Todos os crentes ali estavam cheios do Espírito Santo e a multidão atônita não entendia o que estava acontecendo, a ponto de muitos acharem que eles estavam embriagados. Falar em outras línguas fez com que a igreja ampliasse o seu alcance evangelístico, pois cada um entendia a mensagem da salvação em seu próprio idioma, lembrando que, naquela ocasião, estavam ali presentes pessoas de várias partes do mundo então conhecido. A festa de Pentecostes aponta para a Igreja de Jesus, que corporifica esse elo de ligação entre a antiga aliança e o irromper do reino de Deus. Aqui na nossa revista está escrito que os 2 pães apresentados são um simbolismo dos judeus e gentios, que são unidos através do Espírito Santo para formarem a Igreja do Senhor. O segundo objetivo desta lição é ensinar que as festas em Israel eram oportunidades de adoração a Deus. Tópico 2 da nossa revista: festas das trombetas a dos tabernáculos. O significado profético das 3 festas do Senhor no outono, festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, se encontra na volta de Jesus, no final dos tempos. Subtópico 2.1: a festa das trombetas. Eu quero ler aqui com você na Bíblia Sagrada, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 23 ao 25, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. A 5ª festa do Senhor é certamente a mais misteriosa de todas as 7 festas de Israel. Nas outras festas, são explicados os objetivos, ao contrário dessa. A festa das trombetas, celebrada no 1º dia do 7º mês hebraico, conforme Levítico 23, que nós acabamos de ler, e número 29, 1 a 6, marcava o final do ano para a agricultura. O 7º mês era importante, porque incluía os 2 dias mais sagrados, o dia da expiação e a festa das cabanas. O soprar de trombetas anunciava a abertura desse mês especial. Os israelitas associavam o som da trombeta com a teofania, que é a manifestação visível de Deus, no Monte Sinai, conforme Êxodo 19, versículo 16 ao 19. Os sacerdotes também haviam feito soar as trombetas, pouco antes da destruição de Jericó, conforme Josué 6,16. Além disso, as trombetas eram usadas regularmente em Israel nas manobras militares, conforme está escrito no 2º livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Assim, o soprar das trombetas no início do 7º mês acrescentava solenidade a essa estação sagrada. Era uma festa com descanso, com sonido de trombetas
e com santa convocação do povo, ordenada por Deus com breves palavras e sem comentários. Muitos estudiosos da Bíblia consideram que a festa das trombetas representa profeticamente o arrebatamento da igreja, que é um mistério e será acompanhada do ressoar da trombeta de Deus, conforme está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui na nossa revista, o comentarista diz que a festa das trombetas ainda terá o seu cumprimento na história da nação de Israel, pois representa a convocação da nação. Diz também no comentário da revista do professor que esta festa tem o seu sentido simbólico, pois a nação de Israel, por causa do seu abandono ao Senhor Deus, foi espalhada entre as nações do mundo. A incredulidade de Israel os levou à dispersão, mas Deus os ajuntará novamente em sua terra nos últimos dias, quando se cumprirão as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Subtópico 2.2, o dia da expiação. Como já comentamos no vídeo anterior, o dia da expiação, ou Yom Kippur, era um dia mais para jejum, para arrependimento de pecados e quebrantamento do que mesmo um dia de festa. Aqui na nossa revista diz também que esse dia aponta para a conversão nacional de Israel, quando o pecado da nação será expiado e toda a nação se converterá ao Senhor. No comentário da revista do professor também diz que Jesus proferiu já nos dias finais do seu ministério terreno: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23 e o versículo de número 39. Subtópico 2.3, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa das cabanas ou Sucote, era celebrada 5 dias depois do dia da expiação, conforme Números, capítulo de número 29, versículo 12 ao 40. No 15º dia do mês, isto é, na lua cheia. O povo acampava em pequenas barracas durante 7 dias, para lembrar o tempo em que Deus o libertara da escravidão do Egito. E viveram em cabanas antes de tomar posse da terra de Canaã. Era a única das 7 festas em que o Senhor ordena expressamente ao seu povo, Israel, que se alegre diante dele. Levítico 23, 40. Essa semana festiva era o tempo da celebração final e das ações de graças pelas colheitas do ano. Como 7ª e última festa anual, a festa dos tabernáculos também representava o princípio sabático. Profeticamente, essa festa indica o milênio, o futuro reino de Deus sobre a terra, quando o velho faraó, Satanás, estará preso e os salvos em Cristo terão ressuscitado e entrado no reino do Senhor, onde não haverá mais pranto e nem dor, e todos encontrarão razão para uma alegria plena, verdadeira e ilimitada. No comentário da nossa revista, diz o seguinte: Deus nos ensina por meio dessas festas que Ele deseja ter uma íntima relação com o seu povo, e para os que lhe obedecem, Ele tem bênçãos físicas como também espirituais, e essas bênçãos devem ser celebradas diante do Senhor com alegria e gratidão. Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem lhe concedido todos os dias? Você tem orado ao Senhor e dado graças a Ele por você estar vivo, por você ter a saúde,
por você estar me ouvindo quanto tantos por aí já não ouvem mais, por você estar me vendo ministrar esta pré-aula quando muitos já não têm mais visão física nem espiritual. Você tem agradecido a Deus pelo que você tem? Você tem agradecido a Deus pelo que Ele é na sua vida? Como tem sido a sua oferta de gratidão ao Senhor? O terceiro objetivo desta lição é revelar como Deus trabalha para a libertação do homem. Tópico 3. O ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano sabático celebrado de 50 em 50 anos, a começar após o dia da expiação. Nesse tempo, dava-se à terra o descanso do cultivo. Todas as dívidas eram perdoadas e todos os escravos hebreus eram postos em liberdade. As propriedades eram restituídas a seus donos. O jubileu tinha o propósito de evitar a escravidão perpétua dos pobres e a acumulação de riquezas, preservando também a distinção entre as tribos e suas possessões. O Senhor Jesus proclamou esse ano como o ano aceitável do Senhor, Lucas capítulo 4, versículo de número 19. Assim como no jubileu os débitos eram perdoados, os escravos libertos e as terras voltavam para os seus donos originais, sendo um ano de recomeço, Jesus ofereceu o cancelamento total da dívida espiritual a todo aquele que crê e aceitar pela fé a oportunidade de recomeço de vida na presença do Senhor. Como tipo, o jubileu encontra seu cumprimento parcial nesta dispensação e seu cumprimento completo será durante o milênio. Subtópico 3.1. Resgatado por um parente. Cada pedaço de terra das famílias era a fonte do seu sustento e de seus alimentos. Contrair dívidas que não pudessem ser pagas resultava tornar-se servo e dependente da família credora. Muitas pessoas trabalhavam duro para evitar que isso acontecesse, mas as doenças, a safra ruim ou outro tipo de problema poderiam levar um homem a se endividar até o ponto em que fosse forçado a vender, ou seja, a arrendar sua terra. Como a propriedade não podia mudar de dono definitivamente, o que era vendido na realidade não era a terra, mas um determinado número de colheitas. Nesse caso, uma das opções para solucionar o problema era ser resgatado por um parente próximo, que poderia comprar a terra do homem endividado que foi vendida a outro. Com a renda, o proprietário teria condições de liquidar a dívida com seus credores. Subtópico 3.2. O resgatador tinha que ter condição de pagar o resgate. Aqui na nossa revista diz que para que o resgate fosse realizado pela própria pessoa ou por um parente seu, teria que ter o suficiente para pagar o preço exigido pelo resgate, que era calculado com os anos que faltassem para o ano do jubileu. No livro de Ruth, podemos encontrar em detalhes como era realizado este preceito na nação israelita. Subtópico 3.3. O resgatador tinha que querer fazer o resgate. O resgatador não apenas precisava ter condição de pagar o resgate, mas também tinha que desejar fazê-lo. No caso de Ruth, o resgate foi feito por Boaz, porque o parente mais próximo não quis fazer esse resgate. Concluindo, a lei de redenção e a do ano do jubileu são símbolos claros do que Jesus fez na cruz pela humanidade. Tudo que nossos primeiros pais perderam no Éden, nós, sozinhos, não teríamos condições de resgatar, de reaver. Jesus Cristo, ao se fazer carne, se tornou nosso parente e fez o resgate por nós. Fomos despojados da nossa herança por causa do pecado, mas Jesus nos deu o direito de reaver a nossa herança, nossa liberdade, a vida eterna com Deus. Dica valiosa. Professor, deixe bem claro para os alunos que cada festa estudada nesta lição, ela representa fases distintas do plano de salvação
que Deus fez para toda a humanidade. Quero lembrá-lo do nosso blog revistaebd.com, onde você encontra subsídios em slides de cada lição, os vídeos com os 3 hinos sugeridos na semana e também os comentários da lição que estamos estudando. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e abençoe a sua aula. Conto com as vossas orações em favor deste trabalho. E se você gostou desta pré-aula e ainda não se inscreveu, faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, deixe aqui o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado das nossas postagens. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.